Olá a todos e bem-vindos a mais Deep Dive. É isso aí. Hoje Hoje a gente... vamos mergulhar no mundo das patentes. Yes. Mas calma, não se assustem, não vamos entrar em detalhes super técnicos. É. A ideia é a gente desvendar como a informação que está guardada nas patentes pode ser usada de um jeito estratégico por qualquer pessoa. Exatamente. E olha só, para nossa aventura de hoje, a gente tem materiais da OMPI, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, É. e do INPI, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial aqui do Brasil. Isso. E acredita, eles revelam segredos valiosos sobre como usar essa informação a seu favor. Segredos, é. Segredos. Que legal. Sabe, o que me fascina em patentes é que elas vão muito além de serem só documentos legais. Elas são como um mapa da história da inovação, Verdade. mostrando como as coisas funcionam, como elas evoluíram e para onde elas estão indo. É isso aí. E preparem-se para surpresa. Hum. Grande parte dessa informação está disponível de graça. Olha só. Imagina, vocês podem acompanhar os últimos avanços tecnológicos, pesquisar concorrentes e até ter ideias para suas próprias invenções. É verdade. E o mais interessante é que esse conhecimento todo não está restrito só a grandes empresas ou cientistas, não? Qualquer um pode usar a informação de patente para dar aquele empurrãozinho na criatividade e tomar decisões mais inteligentes. É isso aí. Então vamos começar a nossa imersão entendendo os tipos de buscas de patentes que existem. Uma delas, que é crucial para quem quer lançar um novo produto, é a busca de liberdade de operação. Ah, essa é importante. É como se você estivesse entrando num campo minado de potenciais problemas com a lei, né? A busca de liberdade de operação te ajuda a navegar por esse campo e garantir que você pode comercializar sua ideia sem infringir nenhuma patente que já existe. Então é como seguro contra problemas com a propriedade intelectual, né? Isso. Mas como que essa busca é feita na prática? Bom, a gente começa identificando as patentes que estão ativas. Que cobrem a tecnologia que a gente está interessado no país ou na região que a gente quer atuar. Depois, a gente analisa o escopo de proteção de cada uma dessas patentes. Ou seja, o que exatamente cada patente protege. Entendi. É como um jogo de detetive, né? Onde a gente precisa analisar as pistas, que no caso são as reivindicações das patentes. Perfeito? É exatamente isso. E para fazer essa análise, a gente precisa entender os conceitos de novidade e atividade inventiva, que são requisitos básicos para conseguir uma patente. Parece que a gente está entrando num território um pouco mais técnico, hein? Você pode explicar esses conceitos de um jeito mais simples? Claro. Imagina que você inventou um novo tipo de bicicleta. Para patentear ela, ela precisa ser realmente nova. Ou seja, ela não pode ter sido divulgada publicamente antes. Além disso, ela precisa ter algo a mais. Uma característica que não seja óbvia para qualquer especialista em bicicletas. Isso que a gente chama de atividade inventiva. Ou seja, não basta ser só novo, tem que ser inovador também, né? Exatamente. Mas e como a gente pode ter certeza que a gente está encontrando todas as patentes relevantes? O volume de informação é enorme. É verdade. É aí que entram as bases de dados de patentes, ferramentas essenciais para fazer buscas eficientes. E quais são as mais importantes? Me fala um pouco sobre elas. A gente tem bases gratuitas, como a Patent Scope da OMPI e a SpaceNet do Instituto Europeu de Patentes, que dão acesso a milhões de documentos. E também tem as bases pagas, que costumam oferecer recursos mais avançados e uma cobertura mais completa. Então, a escolha da base de dados depende do tipo de busca que a gente quer fazer. Isso. E da complexidade da tecnologia, né? Exatamente. Mas como garantir que a busca seja realmente eficiente? Primeiro, você precisa definir claramente o objetivo da sua busca. O que você quer encontrar. Depois, você seleciona as palavras-chave mais relevantes para a tecnologia que você está pesquisando, incluindo sinônimos e termos técnicos. É como montar um quebra-cabeça, né? Onde cada palavra-chave é uma peça que ajuda a gente a formar a imagem completa. Exato. E para refinar ainda mais a busca, a gente pode usar os operadores booleanos. E ou e now. Eles combinam as palavras-chave de diferentes maneiras. Interessante. Essa combinação estratégica permite que a gente seja mais preciso na busca, né? Isso. Mas e se a busca retornar milhares de resultados? Acontece. Como lidar com tanta informação? A gente usa os filtros e os recursos de classificação que as bases de dados oferecem. A gente pode filtrar por data, idioma, país, inventor e por aí vai.
Também dá para classificar os resultados por relevância, data de publicação ou número de citações. É como organizar uma biblioteca gigante, né? Separando os livros por categorias para facilitar a busca. Isso! Mas e se a tecnologia for muito específica e a gente não encontrar as palavras-chave certas? Uma boa estratégia é analisar as patentes que a gente já sabe que são relevantes, para identificar as palavras-chave e a classificação que elas usaram. Entendi. Outra opção é consultar especialistas na área que podem ajudar a gente a definir os termos mais adequados. Ou seja, a colaboração é fundamental. Com certeza. E como essa busca de patentes se aplica à área farmacêutica? Quais são os desafios? Na área farmacêutica, a busca é mais complexa, principalmente pela necessidade de identificar compostos químicos específicos com potencial terapêutico. É como procurar uma agulha no palheiro, né? Mas a agulha é uma molécula que pode revolucionar a medicina. Perfeito. Para encontrar essa agulha, a gente usa a busca por estrutura química. A gente desenha ou insere a fórmula do composto que a gente está procurando. Algumas bases de dados gratuitas já oferecem essa funcionalidade, mas as bases pagas especializadas em química, como o SciFinder, têm recursos mais avançados. Então, para quem trabalha com pesquisa farmacêutica, o acesso a essas bases especializadas é essencial. Sem dúvida. Mas, além da estrutura química, que outras estratégias a gente pode usar? Podemos buscar pelo nome da substância, número de registro CAS, nomenclatura IUPAC. Nossa, quanta sigla! Pois é, e denominação comum internacional, a DCI. É como ter diferentes mapas para nos guiar pelo mundo dos compostos químicos. Com tantas ferramentas e estratégias, a busca de patentes se torna uma aventura fascinante, né? E como essa busca pode nos ajudar a entender as tendências e os avanços na área da saúde? Ao analisar as patentes depositadas nos últimos anos, a gente pode identificar as áreas de pesquisa mais ativas, as novas tecnologias e as empresas que estão liderando a inovação. É como ter uma bola de cristal que nos permite vislumbrar o futuro da medicina. Exatamente. Essa análise de tendências nos ajuda a tomar decisões estratégicas, como direcionar investimentos, identificar parceiros e antecipar os movimentos da concorrência. Mas como essa análise é feita na prática? Imagina que você quer entender as tendências em pesquisa de vacinas contra a dengue. Você pode buscar por patentes que contêm a palavra-chave, como dengue, vacina, imunização e vírus. Aí você filtra os resultados por data, para focar nas patentes mais recentes, e por país, para ver quem está liderando a pesquisa. Analisando o conteúdo dessas patentes, a gente pode ter insights sobre novas abordagens e tecnologias. Sim. Podemos identificar os alvos moleculares, as plataformas tecnológicas, as formulações mais promissoras e os ensaios clínicos que estão em andamento. Com essa riqueza de informação, a gente pode ter uma visão panorâmica do cenário da pesquisa em vacinas. Exatamente. Mas como as empresas podem usar a busca de patentes para proteger seus investimentos em inovação? Uma das formas é através da busca de anterioridade, que verifica se a invenção já foi patenteada antes de investir em pesquisa e desenvolvimento. É como um seguro para garantir que a empresa não está investindo em algo que já existe, né? Exatamente. A busca de anterioridade evita o desperdício de recursos e garante que a empresa esteja investindo em tecnologias realmente inovadoras. E como essa busca é feita? Primeiro, a gente define a invenção que a gente quer proteger. Depois, a gente faz uma busca bem completa nas bases de dados, usando palavra-chave, classificação e outras estratégias que a gente já viu. Então a gente precisa mapear o terreno para garantir que a nossa invenção seja realmente pioneira. Correto. Se a busca mostrar que a invenção já foi patenteada, a empresa pode mudar de rumo, evitando investir em algo que já está protegido. Entendi. É uma forma inteligente de proteger os recursos da empresa. Isso. E garantir que o investimento seja direcionado para áreas com maior potencial de retorno. Exatamente. A busca de patentes também serve para monitorar a concorrência, identificar novas tecnologias e tendências, avaliar o valor de um portfólio de patentes e até encontrar oportunidades de licenciamento. Nossa, parece que a busca de patentes é uma ferramenta multifacetada que impulsiona a inovação, né? Isso. Mas e as pequenas e médias empresas que não têm um departamento de propriedade intelectual? Como elas podem se beneficiar? Elas podem contratar serviços de busca de patentes de escritórios especializados ou consultores. É como ter um guia experiente para nos auxiliar nessa expedição pelo mundo das patentes. Exatamente.
Outra opção é usar os recursos gratuitos disponíveis na internet, como as bases de dados da UNPI e do INPI. Então, o acesso à informação sobre patentes está ao alcance de todos, Isso. independentemente do tamanho da empresa. Isso aí. Mas, falando em um contexto mais amplo, como a busca de patentes contribui para o desenvolvimento econômico e social de um país? A busca de patentes pode ter um papel fundamental no desenvolvimento de um país, estimulando a inovação, a competitividade e a geração de empregos. Ao proteger as invenções, o sistema de patentes incentiva o investimento em pesquisa e desenvolvimento. E isso leva à criação de novas tecnologias, produtos e serviços. É como plantar uma semente que pode gerar frutos para toda a sociedade. Exatamente. Ao disseminar o conhecimento tecnológico, o sistema de patentes contribui para a formação de mão de obra qualificada, para a criação de novas empresas e para a modernização da indústria. Mas como garantir que os benefícios do sistema de patentes cheguem a todos, incluindo as comunidades tradicionais e os países em desenvolvimento? Algo fundamental é que o sistema seja equilibrado, protegendo os direitos dos inventores, mas também promovendo o acesso à tecnologia e o desenvolvimento social. Isso. Políticas que incentivem a transferência de tecnologia, a capacitação de recursos humanos e a participação de todos no processo de inovação são essenciais. Ou seja, o sistema de patentes precisa ser um instrumento a serviço do desenvolvimento humano. Com certeza. E, pensando em um futuro sustentável, como a busca de patentes se aplica às tecnologias verdes? A busca de patentes é uma ferramenta valiosa para o desenvolvimento de tecnologias verdes e para encontrar soluções para os desafios ambientais. Ao analisarmos as patentes depositadas nessa área, a gente consegue identificar as tecnologias mais promissoras, os desafios e as oportunidades de investimento. É como usar um mapa para encontrar o caminho para um futuro mais verde. Exatamente. Essa análise pode nos ajudar a direcionar investimentos. Estimular a pesquisa e desenvolvimento, promover a transferência de tecnologia e criar soluções inovadoras para os problemas ambientais. E como essa busca por tecnologias verdes é feita na prática? Imagina que você quer desenvolver um novo sistema de tratamento de água que seja mais eficiente e sustentável. Você pode buscar por patentes que descrevam tecnologias de tratamento de água, usando palavras-chave como tratamento de água, filtração, purificação e reuso. Analisando essas patentes, a gente pode identificar tecnologias avançadas, materiais eficientes, processos sustentáveis e soluções inovadoras para o tratamento de água. Exatamente. Essa análise pode nos inspirar a desenvolver novas soluções, adaptar tecnologias que já existem e criar parcerias para pesquisa e desenvolvimento. E além do tratamento de água, que outras áreas podem se beneficiar da busca de patentes para tecnologias verdes? Há diversas. Energia renovável, eficiência energética, agricultura sustentável, transporte limpo, gerenciamento de resíduos, biocombustíveis, entre outras. O universo de tecnologias verdes é vasto e a busca de patentes pode nos ajudar a explorá-lo. Com a busca de patentes, a gente pode encontrar soluções inovadoras. Isso. E construir um futuro mais sustentável para o planeta. Com certeza. Mas e como ela pode impulsionar o desenvolvimento dos países em desenvolvimento? Ao analisar as patentes de países desenvolvidos, os países em desenvolvimento podem identificar tecnologias que podem ser adaptadas às suas necessidades. É como aprender com a experiência dos outros e adaptar as soluções para o nosso contexto. Exatamente. Essa transferência de tecnologia pode modernizar a indústria, melhorar a qualidade de vida e impulsionar o crescimento econômico. Mas como garantir que essa transferência de tecnologia seja justa e equitativa, beneficiando os países em desenvolvimento? É fundamental que a transferência ocorra num ambiente de cooperação, com a participação de todos os atores. É preciso garantir a repartição justa dos benefícios, a capacitação de recursos humanos e a proteção do conhecimento tradicional. A transferência de tecnologia precisa ser um processo colaborativo e sustentável, né? Yes. E a busca de patentes pode facilitar a identificação de tecnologias, a comunicação entre os atores e a criação de parcerias. Mas como os países em desenvolvimento podem fortalecer seus sistemas de propriedade intelectual para proteger suas próprias invenções? É crucial investir na capacitação de recursos humanos, na modernização da infraestrutura
e na criação de políticas que incentivem a inovação e a proteção do conhecimento. É preciso criar um ambiente propício à inovação, onde as ideias possam florescer. Sim, e a busca de patentes pode ajudar a identificar as áreas de pesquisa mais promissoras, as tecnologias mais relevantes e as oportunidades de investimento. Falando em oportunidades de investimento, como a busca de patentes pode atrair investimentos estrangeiros e impulsionar o crescimento econômico. Ao analisar as patentes depositadas em um setor, a gente consegue identificar as empresas que investem em pesquisa e desenvolvimento, as tecnologias que estão sendo desenvolvidas e as oportunidades de mercado. É como criar um imã para atrair investimentos, mostrando o potencial inovador de um país. Exatamente. Um ambiente propício à inovação, com um sistema de propriedade intelectual sólido. Atrai empresas e recursos que impulsionam o desenvolvimento. Mas como lidar com a biopirataria? A apropriação indevida do conhecimento tradicional dos países em desenvolvimento. A biopirataria é um problema sério. É fundamental fortalecer os mecanismos de proteção do conhecimento tradicional. Garantir a repartição justa dos benefícios e combater a exploração ilegal. Precisamos proteger o patrimônio cultural e genético dos países em desenvolvimento. Com certeza. E a busca de patentes pode ajudar a identificar casos de biopirataria, ao analisar as patentes em busca de indícios de apropriação indevida do conhecimento tradicional. A busca de patentes se torna, então, um instrumento de proteção da biodiversidade. Isso. E do patrimônio cultural. E como o Brasil se posiciona nesse cenário? Temos iniciativas que incentivam a busca estratégica da informação sobre patentes. Sim, o Brasil tem implementado diversas iniciativas. Um exemplo é o Programa Patentes Verdes, criado pelo INPI em 2012, que visa acelerar o exame de pedidos de patentes de tecnologias verdes. Que ótima iniciativa. É uma forma de incentivar a inovação verde. E o desenvolvimento de soluções para os desafios ambientais. Com certeza. O programa busca reduzir o tempo de espera para a concessão de patentes verdes, estimulando a disseminação dessas tecnologias e a criação de novos negócios. Mas, além do programa Patentes Verdes, que outras iniciativas o Brasil tem? O INPI tem investido na capacitação de recursos humanos, na modernização da infraestrutura e na criação de ferramentas online que facilitam a busca de patentes. O Instituto também promove workshops e cursos para disseminar o conhecimento sobre o sistema de patentes. É fundamental democratizar o acesso à informação sobre patentes e capacitar as pessoas para usarem essa ferramenta de forma estratégica. Com certeza. E como a busca de patentes pode fortalecer a indústria brasileira? A busca de patentes pode ajudar as empresas a inovar, a se diferenciar da concorrência e a conquistar novos mercados. Ao analisar as patentes de seus setores, as empresas podem identificar tecnologias para licenciar, adaptar ou aperfeiçoar, criando produtos e serviços mais inovadores. É como usar a inteligência competitiva para se destacar no mercado. Exatamente. Investindo em pesquisa, na proteção de suas invenções e no uso estratégico da informação sobre patentes, a indústria brasileira se torna mais competitiva no mercado global. E como as universidades e centros de pesquisa podem contribuir para esse processo? As universidades e centros de pesquisa são peça-chave na geração de conhecimento e inovação. A busca de patentes os ajuda a identificar áreas de pesquisa promissoras, tecnologias com potencial de aplicação e oportunidades de parceria com a indústria. É como criar uma ponte entre o mundo acadêmico e o setor produtivo. Sim, estimulando a colaboração entre universidades, centros de pesquisa e empresas. A gente cria um ecossistema de inovação mais dinâmico, gerando benefícios para a sociedade. Mas como garantir que a inovação gerada nas universidades chegue ao mercado e beneficie a sociedade? A gente precisa de mecanismos que facilitem a transferência de tecnologia para o setor produtivo, como incubadoras, parques tecnológicos, escritórios de transferência de tecnologia e programas de incentivo à inovação. É preciso criar um caminho para que as ideias inovadoras saiam dos laboratórios e se transformem em produtos e serviços. Exatamente. A busca de patentes pode auxiliar nesse processo, ajudando a identificar as tecnologias com potencial de mercado, as empresas que podem se interessar por elas e as oportunidades de investimento. Para a gente finalizar essa primeira parte da nossa imersão no mundo das patentes, eu gostaria de destacar a importância da ética e da responsabilidade social no uso dessa ferramenta.
Concordo plenamente. A busca de patentes é uma ferramenta poderosa, que pode ser utilizada para o bem da sociedade. Usá-la de forma ética e responsável. A gente contribui para um futuro mais justo, sustentável. E Que mensagem inspiradora para a gente encerrar essa primeira parte. É isso aí. Na próxima, a gente vai explorar casos práticos e exemplos de como a busca de patentes pode ser usada de forma estratégica. Até lá. Até a próxima. Prontos para continuar nossa exploração pelo mundo das patentes? Com certeza. Na primeira parte, a gente viu os fundamentos da busca, né? Aham. E agora a gente vai ver exemplos reais de como essa informação é aplicada. É como se a gente estivesse saindo da sala de aula e entrando no laboratório para ver a ciência em ação. Isso. E por falar em ciência, que tal a gente começar com um caso intrigante da biotecnologia? Ótima ideia. Vamos falar da bactéria Pseudomonas. Pseudomonas. É um micro-organismo que consegue degradar petróleo. Os cientistas modificaram ela geneticamente para torná-la ainda mais eficiente nessa tarefa. Interessante. E essa bactéria modificada foi patenteada? Sim, a patente foi concedida nos Estados Unidos em 1981 do Ananda Mohan Chakrabarty. Esse caso é um marco na história, porque ele estabeleceu que organismos vivos modificados por humanos podem ser patenteados. Nossa, que interessante. Isso abriu um novo campo na biotecnologia, né? E gerou muitos debates éticos. Muitos. Mas voltando à bactéria, como essa invenção funciona na E a prática? Pseudomonas modificada consegue degradar vários componentes do petróleo. Então se torna uma ferramenta poderosa para a limpeza de derramamentos de óleo. Entendi. Foi um avanço significativo na área da biorremediação, sabe? Oferecendo uma solução mais eficiente e sustentável para um problema ambiental que é muito grave. Que exemplo incrível de como a biotecnologia e as patentes podem trabalhar juntas para solucionar problemas do mundo real, né? É verdade. E já que a gente está falando de invenções revolucionárias, você mencionou um inventor brasileiro na primeira parte. Sim. Pode nos contar um pouco mais sobre ele? Claro. Roberto Landel de Moura, um padre gaúcho, desenvolveu tecnologias pioneiras de transmissão sem fio no início do século XX. Nossa. Ele é considerado um dos precursores do rádio e do telefone sem fio. Um brasileiro à frente do seu tempo. Que orgulho! Ele patenteou as invenções dele. Sim, ele obteve patentes no Brasil e nos Estados Unidos para um transmissor de ondas, um telefone sem fio e um telégrafo sem fio. As patentes dele são um registro histórico da genialidade e da visão dele. É incrível como a busca de patentes nos permite encontrar essas histórias inspiradoras de inovação, né? É verdade. Agora vamos mudar um pouquinho de área e vamos falar sobre a indústria farmacêutica, onde as patentes são essenciais. Com certeza. A indústria farmacêutica investe muito em pesquisa e desenvolvimento, né? Sim. E as patentes garantem o retorno desses investimentos e o desenvolvimento de novos medicamentos. E como a busca de patentes é usada nesse contexto? Um dos desafios é a complexidade das estruturas químicas. E encontrar um composto com potencial terapêutico é como procurar uma agulha no palheiro. É verdade. Para isso, a gente usa a busca por estrutura química, desenhando ou inserindo a fórmula do composto. As bases de dados especializadas como o SciFinder são essenciais para essa pesquisa. Entendi. E além da estrutura química, que outras informações a gente pode usar na busca? A gente pode buscar pelo nome da substância e número de registro CIS, nomenclatura IUPAC e denominação comum internacional ADCI. É como ter um mapa detalhado do mundo dos compostos químicos. Nossa, quanta informação. É bastante. Você mencionou o Viagra como exemplo de medicamento patenteado. Sim. Pode nos contar como a busca de patentes contribuiu para o sucesso desse medicamento? A Pfizer, a empresa que desenvolveu o Viagra, usou a busca de patentes para identificar as tecnologias que já existiam, mapear a concorrência e garantir a proteção da invenção deles. A patente deu à Pfizer o direito exclusivo de explorar o medicamento por um período, sabe? Isso permitiu que a empresa recuperasse os investimentos e continuasse investindo em pesquisa. É um exemplo bem claro de como as patentes incentivam a inovação, recompensando as empresas que investem em pesquisa e desenvolvimento. Mas, mudando um pouquinho o foco, como a busca de patentes pode nos ajudar a encontrar soluções para os desafios ambientais. A busca de patentes é uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento de tecnologias verdes. A gente pode usar ela para identificar as tecnologias mais promissoras, os desafios a serem superados e as oportunidades de investimento. É como um mapa que nos guia para um futuro mais verde e sustentável. Exatamente. A gente pode direcionar investimentos, estimular a pesquisa, promover a transferência de tecnologia e criar soluções inovadoras para os problemas ambientais. Pode nos dar um exemplo concreto de como a busca de patentes tem sido usada para desenvolver tecnologias verdes? Claro,
Um exemplo é o desenvolvimento de células combustíveis, uma tecnologia promissora para gerar energia limpa. A busca de patentes nos ajuda a entender o estado da arte dessa tecnologia, os principais players, as inovações mais recentes e as oportunidades de pesquisa e desenvolvimento. Falando em Brasil, você conhece algum exemplo de empresa brasileira que usou a busca de patentes para desenvolver uma tecnologia verde? Sim. A New Steel, uma empresa brasileira, desenvolveu uma tecnologia inovadora para transformar rejeitos da mineração num produto com alto teor de ferro sem usar água no processo. Nossa! Eles protegeram a invenção com patentes, garantindo uma vantagem competitiva e expansão dos negócios. Que iniciativa fantástica! A New Steel mostra que a inovação verde pode gerar valor econômico e proteger o meio ambiente. E que bom saber que o Brasil tem programas como Patentes Verdes para incentivar esse tipo de inovação. Sem dúvida. O programa Patentes Verdes, junto com os esforços do INPI para capacitar examinadores e analisar tendências, demonstra o compromisso do Brasil com o desenvolvimento sustentável. Mas a busca de patentes não se limita a empresas e governos, certo? Não. Como universidades e centros de pesquisa podem usar essa ferramenta? As universidades e centros de pesquisa são peça-chave na geração de conhecimento e inovação, né? Sim. A busca de patentes os ajuda a identificar áreas de pesquisa promissoras, tecnologias com potencial de aplicação e oportunidades de parceria com a indústria. É a ponte entre o mundo acadêmico e o mercado. Transformando o conhecimento em produtos e serviços. Exatamente. Estimular a colaboração entre universidades, centros de pesquisa e empresas é essencial para criar um ecossistema de inovação mais dinâmico e produtivo. Mas como garantir que as inovações das universidades cheguem ao mercado e beneficiem a sociedade? A gente precisa de mecanismos que facilitem a transferência de tecnologia, como incubadoras, parques tecnológicos e programas de incentivo à inovação. É essencial criar um caminho para que as ideias saiam dos laboratórios e se concretizem em produtos e serviços. E busca de patentes pode ter um papel importante nesse processo, né? Sim. Identificando as tecnologias com potencial de mercado, as empresas interessadas e as oportunidades de investimento. Com certeza. A busca de patentes combinada com a colaboração entre os diferentes atores é essencial para impulsionar a inovação e o desenvolvimento tecnológico. Na próxima parte da nossa imersão, a gente vai explorar as últimas fronteiras da inovação, como inteligência artificial e blockchain. Até lá! E chegamos à parte final da nossa imersão no mundo das patentes. Já exploramos os fundamentos, vimos exemplos incríveis e agora vamos mergulhar nas últimas fronteiras da inovação, onde tecnologias como a inteligência artificial e o blockchain estão moldando o futuro. É fascinante ver como a inovação tecnológica avança cada vez mais rápido, criando novas possibilidades e expandindo os limites do conhecimento. A busca de patentes se torna ainda mais importante nesse contexto, ajudando a gente a entender as tendências e identificar as áreas mais promissoras e como essas tecnologias estão sendo protegidas. É como se a gente estivesse explorando um novo universo e a busca de patentes fosse nosso mapa estelar. E por falar em tecnologias revolucionárias, vamos começar a nossa exploração pela inteligência artificial. A inteligência artificial, ou IA, está transformando diversos setores da saúde e indústria. A busca de patentes nos permite mapear a evolução dessa tecnologia, identificando os principais players, as áreas de aplicação e as inovações que estão moldando o futuro. Mas como a IA está sendo protegida pelo sistema de patentes? A gente está falando de algoritmos, softwares e sistemas complexos que desafiam os conceitos tradicionais de invenção. Essa é uma questão que tem gerado muitos debates. Atualmente, as patentes podem proteger invenções implementadas por computador desde que elas atendam aos requisitos de patenteabilidade como novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Mas ainda tem muita discussão sobre os limites da proteção para a IA, principalmente em relação aos algoritmos. Parece que o sistema de patentes precisa se adaptar à velocidade da inovação na área da IA, encontrando um equilíbrio entre a proteção e o incentivo à pesquisa. Você tem exemplos de como a IA está sendo patenteada? Claro, sistemas de reconhecimento facial que usam algoritmos para identificar pessoas a partir de imagens são um exemplo. Esses sistemas são cada vez mais usados em segurança, controle de acesso e até na medicina. É incrível como a IA já está presente no nosso dia a dia. E que outros exemplos a gente pode citar? Os carros autônomos que usam IA para navegar e tomar decisões são outro exemplo. As empresas que desenvolvem essa tecnologia estão investindo pesado em pesquisa e desenvolvimento, protegendo suas inovações com patentes. Os carros autônomos têm um potencial enorme para revolucionar o transporte. E, pelo visto, a IA está só começando a mostrar seu potencial. Sem dúvida. A IA está mudando o mundo numa velocidade impressionante e a busca de patentes nos permite acompanhar essa revolução, entender suas implicações e as oportunidades que ela oferece. Falando em oportunidades, vamos explorar o blockchain, outra tecnologia que promete revolucionar diversos setores. O blockchain, que registra transações de forma segura, transparente e descentralizada, tem ganhado destaque nos últimos anos. O potencial dele para criar novas formas de organização e confiança é enorme.
E como o blockchain está sendo usado na prática? Ele já está sendo usado em áreas como finanças, logística, saúde e governança. Nas finanças, por exemplo, o blockchain é usado para criar criptomoedas como Bitcoin e sistemas de pagamento mais eficientes e seguros. E na área da saúde, como isso se aplica? Na saúde, o blockchain pode ser usado para criar prontuários médicos eletrônicos mais seguros, rastrear medicamentos e garantir a integridade dos dados de pesquisas clínicas. O blockchain parece ter um potencial enorme para transformar a forma como a gente interage e faz negócios. Mas como essa tecnologia está sendo protegida pelo sistema de patentes? Essa é uma questão que ainda está em debate. As patentes podem proteger invenções que usam o blockchain, desde que elas atendam aos requisitos de patenteabilidade. Mas ainda tem muita discussão sobre os limites dessa proteção, principalmente em relação aos aspectos mais básicos do blockchain. Entendo. É mais um desafio para o sistema de patentes se adaptar às novas tecnologias, encontrando o equilíbrio entre a proteção e a disseminação do conhecimento. Você tem algum exemplo de como o blockchain está sendo patenteado? Sim, um exemplo interessante é o patenteamento de sistemas de votação eletrônica baseados em blockchain. Esses sistemas podem tornar as eleições mais seguras, transparentes e confiáveis, eliminando a possibilidade de fraude. O blockchain pode até fortalecer a democracia. É incrível como essa tecnologia tem potencial para impactar diversos aspectos da nossa vida. Com certeza. O blockchain está abrindo um leque de novas possibilidades e a busca de patentes nos ajuda a acompanhar essa evolução, entender como a tecnologia está sendo protegida e quais as áreas de aplicação mais promissoras. E assim, chegamos ao fim da nossa imersão no mundo das patentes. Espero que essa jornada tenha aberto seus olhos para essa ferramenta poderosa que impulsiona a inovação. Seja você um inventor ou empresário, ou simplesmente um curioso, as patentes são um tesouro de conhecimento esperando para ser explorado. E lembrem-se, a busca de patentes é só o primeiro passo. A partir daí, usem a criatividade, a colaboração e a ética para transformar ideias em soluções que beneficiem a todos. É isso aí. O futuro é construído com base na inovação. E o conhecimento das patentes é uma bússola que nos guia nesse caminho. Continue explorando, descobrindo e inovando. Até a próxima!